Leituras do livro da Bíblia. Dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, no livro do profeta Jeremias, nos capítulos 27, capítulo 28, capítulo 29 e capítulo 30. Escutemos e lemos juntos neste exato momento. Jeremias 27. A profecia favorável a Nabucodonosor. No início do reinado de Sedecias, filho de Josias, rei de Judá, foi dirigida a palavra do Senhor a Jeremias nestes termos. Eis o que me disse o Senhor: prepara laços e barras de jugo e coloca-os ao pescoço. Em seguida, tu os enviarás ao rei de Edom, ao rei de Moabe, ao rei dos filhos de Amon, ao rei de Tiro e ao rei de Sidônia, por intermédio dos embaixadores que vieram a Jerusalém apresentar-se a Sedecias, rei de Judá. E encarregá-los de levar a seus senhores esta mensagem: eis o que disse o Senhor, Deus de Israel, dizei a vossos senhores: eu sou aquele que, por soberana ação da força do meu braço, criei a terra, e os homens e animais que nela se encontram, e a dou a quem melhor me aprouver. Todos estes países agora eu os entreguei ao meu servo Nabucodonosor, rei de Babilônia, a quem confiei mesmo os animais dos campos para lhe serem sujeitos. Todas estas nações ficar-lhe-ão submissas, assim como a seu filho e neto, até que chegue também a vez de sua terra, a qual será dominada por numerosas nações e grandes reis. A nação ou o reino que se recusar a servir Nabucodonosor, rei de Babilônia, e a inclinar-se ante o seu jugo, eu castigarei, oráculo do Senhor, pela espada, pela fome ou pela peste até que se aniquile em suas mãos. Não escuteis, portanto, vossos profetas e adivinhos, nem vossos vaticinadores, astrólogos e feiticeiros que vos disseram que não sereis sujeitos ao rei de Babilônia. Porque são mentiras que vos profetizam a fim de que sejais banidos de vossa terra, dispersados por mim e levados a perecer. Ao contrário, o povo que se inclinar ante o jugo do rei de Babilônia e a ele submeter-se, deixá-lo-ei tranquilo em sua terra, oráculo do Senhor, a fim de cultivá-la e nela morar. Dirigi-me, em seguida, a Sedecias com quem mantive a mesma linguagem: curvai vossas cabeças sob o jugo do rei de Babilônia, serviu a ele e a seu povo, e tereis a vida. Porque expor-te, tu e teu povo, a morte pela espada, pela fome e pela peste, como o Senhor anunciou a todo o povo que recusar servidão ao rei de Babilônia? Não escuteis, portanto, a voz dos profetas que dizem que não sereis submetidos ao rei de Babilônia, pois são mentiras o que vos anunciam. Não fui eu quem os enviou, oráculo do Senhor, e eles mentem proferindo oráculos em meu nome. Assim eu vos repelirei, e vós e vossos profetas perecereis. Dirigi-me, em seguida, aos sacerdotes e ao povo: eis o que diz o Senhor: não escuteis a voz dos profetas ao dizer-vos que os objetos do templo em breve voltarão de Babilônia, é falsidade o que proferem. Não os escuteis, submetei-vos ao rei de Babilônia, a fim de que possais viver, porque seria esta cidade transformada em deserto? Se na verdade são profetas inspirados pelo Senhor, que intercedam junto ao Senhor dos exércitos, a fim de que os objetos que ficaram no templo, no palácio do rei de Judá e em Jerusalém não sejam levados para a Babilônia. Porquanto, eis o que disse o Senhor dos exércitos a respeito das colunas, do mar, dos pedestais e dos demais objetos que ficaram na cidade. E que Nabucodonosor, rei de Babilônia, não retirou, ao deportar de Jerusalém para Babilônia Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, juntamente com todos os notáveis de Judá e Jerusalém. Eis o que disse o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, com referência aos objetos que ficaram no templo, no palácio do rei e em Jerusalém. Serão eles carregados para a Babilônia, oráculo do Senhor, e lá permanecerá até o dia em que eu for buscá-los e os trouxer para recolocá-los neste lugar. Jeremias 28. O falso profeta Hananias. Nesse mesmo ano, no começo do reinado de Sedecias, rei de Judá, ou seja, no 5º mês do 4º ano, Hananias, filho de Azur, profeta de Gabaão, veio ao templo e, perante os sacerdotes e a multidão,
proferiu as seguintes palavras: Assim fala o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, vou romper o jugo do rei de Babilônia. Ainda exatamente mais 2 anos, e farei voltar a este lugar todos os objetos do templo que Nabucodonosor, rei de Babilônia, dele retirou, levando-os para a Babilônia. Para aqui trarei Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e todos os deportados de Judá que foram para a Babilônia, oráculo do Senhor, porquanto vou romper o jugo do rei de Babilônia. O profeta Jeremias, porém, na presença dos sacerdotes e do povo que se aglomerava no templo, respondeu ao profeta Ananias: Assim seja, disse ele, e que Deus o permita. Realize o Senhor tua profecia e traga de volta o mobiliário do templo e os deportados de Babilônia. Escuta, contudo, o que vou dizer-te, assim como a todo o povo. Os profetas que nos precederam a mim e a ti anunciaram, contra numerosos países e reinos poderosos, guerra, fome e peste. Quanto ao profeta que predisse a felicidade, somente quando seu oráculo se realizar, poder-se a saber se ele é realmente um enviado do Senhor. Arrancou, então, o profeta Ananias o jugo do pescoço do profeta Jeremias e, partindo-o, exclamou perante a multidão, oráculo do Senhor. Assim é que, 2 anos decorridos, quebrarei do pescoço de todas as nações o jugo de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Retirou-se, então, o profeta Jeremias. Mas, depois que o profeta Ananias assim arrancou e destruiu o jugo do pescoço de Jeremias, a palavra do Senhor foi dirigida a este nestes termos: Vai dizer a Ananias: Eis o que disse o Senhor: Quebraste um jugo de madeira, mas o substituíste por outro de ferro. Porquanto, eis o que disse o Senhor dos Exércitos: É de ferro o jugo que imponho ao pescoço de todas estas nações, a fim de que se submetam a Nabucodonosor, rei de Babilônia, ficar-lhe-ão submissas, e a ele dou também todo o poder sobre os animais selvagens. E Jeremias acrescentou, ao dirigir-se ao profeta Ananias: Ouve bem, Ananias. Não te outorgou missão o Senhor, és tu que arrastas o povo a crer na mentira. Por isso, eis o que disse o Senhor: Vou afastar-te da face da terra, ainda neste ano morrerás, pois que insufleste a revolta contra o Senhor. Nesse mesmo ano, no 7º mês, pereceu o profeta Ananias. Jeremias 29. A carta aos exilados. Eis o teor da carta que o profeta Jeremias endereçou de Jerusalém aos demais anciãos cativos, aos sacerdotes e profetas, e a todo o povo deportado por Nabucodonosor para a Babilônia. Depois que deixaram Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os eunucos, os chefes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e serralheiros. Foi esta carta levada por Elassa, filho de Safã, e Gamarias, filho de Elcias, os quais Sedecias, rei de Judá, enviara à Babilônia, junto ao rei Nabucodonosor, e assim dizia: Eis o que diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os cativos que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construí casas e nelas morai, plantai pomares e comei seus frutos. Procurai mulheres e gerai filhos e filhas, procurai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos para que deem ao mundo rapazes e moças, multiplicai-vos em lugar de diminuir. Tomai a peito o bem da cidade para onde vos exilei e rogai por ela ao Senhor, porque só tereis que lucrar com a sua prosperidade. Pois assim disse o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Não vos deixeis engodar pelos profetas que se acham entre vós, nem pelos adivinhos, não escuteis os sonhos que anunciam. Porquanto esses homens mentem, pretendendo pronunciar oráculos em meu nome, não lhes outorguei tal encargo, oráculo do Senhor. Eis o que diz o Senhor: Quando 70 anos tiverem decorrido para a Babilônia, eu vos visitarei a fim de realizar a promessa que vos fiz de aqui vos reconduzir. Bem conheço os desígnios que mantenho para convosco, oráculo do Senhor, desígnios de prosperidade e não de calamidade, de vos garantir um futuro e uma esperança.
Invocar-me-eis e vireis suplicar-me, e eu vos atenderei. Procurar-me-eis e me haveis de encontrar, porque de todo o coração me fostes buscar. Permitirei que me encontreis, oráculo do Senhor. Objetareis, porém, que o Senhor vos suscitou profetas em Babilônia. Eis o que diz o Senhor a propósito do rei que ocupa o trono de Davi, do povo que permaneceu na cidade, e de todos os vossos irmãos que não partiram convosco para o exílio. Eis o que diz o Senhor dos exércitos: vou enviar contra eles a espada, a fome e a peste, e os tratarei como figos deteriorados, tão maus que não se podem mais comer. Persegui-los-ei com a espada, a fome e a peste, e deles farei objeto de horror ante todos os reinos da terra, exemplo a ser citado entre as maldições, assunto de espanto que fará pasmar, e vergonha aos olhos das nações para onde eu os dispersar. Por que não escutaram minhas palavras, oráculo do Senhor, quando, sem cessar, lhes enviava os profetas, meus servos, aos quais também não ouviram, oráculo do Senhor? Mas vós todos, exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia, escutai a palavra do Senhor. Eis o que diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, a respeito de Acabe, filho de Colias, e de Sedecias, filho de Maásias, que vos transmitem em meu nome falsos oráculos. Vou entregá-los nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, que os mandará matar ante vossos olhos. Servirão eles de maldição entre os judeus cativos que se acham em Babilônia, e dir-se-á, que Deus faça contigo como a Sedecias e Acabe, os quais o rei de Babilônia mandou frigir no fogo. E isso porque cometeram uma infâmia em Israel. Mensagem a Semaías. E a Semeias Neelamita dirás: eis o que diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, já que enviaste uma carta em teu nome a todo o povo de Jerusalém, ao sacerdote Sofônias, filho de Maásias, e a todos os sacerdotes, na qual lhes dizes: fez-te o Senhor sacerdote em lugar do sacerdote Jojada, a fim de que vigues no templo todo fanático que se intitular profeta e o metas no cepo ou no cárcere. Porque, então, não fizeste voltar a razão Jeremias de Anatote que profetiza entre vós? Eis que nos escreve para a Babilônia a fim de nos dizer: isso durará longo tempo, construí casas e habitai-as. Leu esta carta o sacerdote Sofônias ao profeta Jeremias, ao qual falou o Senhor, nestes termos: eis o que mandarás dizer a todos os deportados, oráculo do Senhor a respeito de Semeias Neelamita, porque Semeias vos proferiu oráculos, sem que eu lhes houvesse delegado, e vos levou a crer em mentiras. Eis o que diz o Senhor: vou usar de severidade com Semeias Neelamita e sua descendência. Nenhum dos seus subsistirá entre vós para desfrutar a felicidade que concederei a meu povo, oráculo do Senhor, pois que pregou a revolta contra o Senhor. Jeremias 30. A restauração de Israel. Dirigiu o Senhor nestes termos a palavra a Jeremias. Eis o que disse o Senhor, Deus de Israel: consignaras em um livro todas as palavras que te tenho dito. Pois dias virão, oráculo do Senhor, em que mudarei a sorte de meu povo, Israel e Judá, disse o Senhor, a fim de reintegrá-lo na posse da terra que havia dado a seus pais. Eis as palavras que pronunciou o Senhor a respeito de Judá. Eis o que disse o Senhor: fez-se ouvir um grito de pavor e por toda parte o espanto. Acabou-se a paz. Perguntai: vede se um homem pode dar à luz, porque, então, vejo todos os homens com as mãos sobre os rins qual a mulher em parto? Porque trazem essa palidez em seus semblantes? Desgraça. Nenhum dia se assemelha a este. Naquele dia, oráculo do Senhor dos exércitos, partirei o jugo que lhe pesa ao pescoço e lhe romperei os laços, não serão mais cativos dos estrangeiros. Mas servirão o Senhor, seu Deus, e Davi, seu rei, que eu lhe suscitarei. E tu, Jacó, meu servo, não temas, oráculo do Senhor. Estou contigo, oráculo do Senhor,
para livrar-te, aniquilarei os povos entre os quais te dispersei, a ti, porém, não destruirei. Porque eis o que diz o Senhor, tua ferida é incurável e perigosa a tua chaga. Ninguém quer tomar o encargo de curá-la, não há para ti remédio nem emplasto. Esqueceram-te os que te amavam, e contigo nem mais se preocupam, pois que te feri, como se fere um inimigo, com cruel castigo, por causa da gravidade de tua falta e do número de teus pecados. Por que choras sobre tua ferida? Porque incurável é tua dor? É por causa da gravidade de tua falta e do número de teus pecados que te fiz isso. Todos aqueles, contudo, que te devoram, serão devorados. Vou enfaixar tuas chagas e curar tuas feridas. Oráculo do Senhor, chamam-te a repudiada, Sião, de quem não mais se cuida. Mas, eis o que diz o Senhor, restaurarei as tendas de Jacó, e me apiedarei de suas moradas, será a cidade reconstruída em sua colina, e reedificado o palácio no primitivo lugar. Cânticos de louvor se erguerão e gritos de alegria, multiplicar-lhes-ei o número, que não será mais reduzido. Os filhos serão como eram outrora, e forte será diante de mim sua assembleia. Um dentre eles será o chefe, e do meio deles sairá seu soberano. Mandarei buscá-lo, e perante mim terá acesso, porque nenhum homem se arriscaria a aproximar-se de mim, oráculo do Senhor. Sereis o meu povo, e eu, o vosso Deus. Eis a tempestade do Senhor, a explosão do seu furor, a borrasca que turbilhona, prestes a irromper sobre a cabeça dos maus. Não se acalmará a cólera do Senhor, sem que cumpra e realize seus desígnios, somente nos dias que virão, havereis de compreender. Jeremias 30. Jeremias 31. Amanhã dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, no livro do profeta Jeremias, nos capítulos 31, no capítulo 32, no capítulo 33 e no capítulo 34. Paz e bênçãos a todos.